Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Não importa o horário que você está assistindo esse podcast, seja muito bem-vindo a uma conversa que vai te ajudar a pensar e a repensar a sua trajetória profissional, principalmente se você atua no direito ou pensa em seguir uma carreira nessa linda profissão. Vamos aprender com uma pessoa que já está com uma carreira consolidada na advocacia hoje. Teodora Malacrida, que bom estar com você mais uma vez para fazer uma entrevista que é a coisa que a gente ama e conversar com os nossos entrevistados e nos conectar com a nossa audiência, que isso é maravilhoso, né, Theo? Eu sou Daniela Santos. Dani, parceira, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que mais uma vez nos acompanha neste podcast, que é sim o melhor podcast do mundo. E sim, nós temos hoje uma super entrevistada e digo mais, a Dani já deu uma deixa aí sobre advocacia. Eu já pensei em fazer direito antes de fazer jornalismo. Não sabia disso. Tá vendo? Cada episódio é uma surpresa, né, Dani? Que legal, Theo. Uhum. E a gente gosta, né? Eu também, gosta. Eu acho, assim, uma profissão muito bonita. Muito bonita. Linda, muito linda. Eu tenho um tio que é, um primo que é. Eles amam de paixão. Tio Lúcio e Lussandro, um beijo pra vocês. Mas, já vamos Vamos lá. Gente, ela é sensacional. Inclusive, já deu várias entrevistas para nós na época da televisão, né, Dani? Há muito tempo atrás. Muito tempo. Então, na TV. Na TV, enquanto estávamos lá. Gente, hoje nós estamos recebendo nada mais, nada menos que a doutora Vanessa Franchini. Seja muito bem-vinda, doutora! Olá, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para contar um pouquinho sobre a minha trajetória. A alegria nossa de te receber aqui, como a gente falou aqui na introdução, né? Uma profissão que a gente admira. E, na verdade, que todo mundo deveria saber mais sobre leis, porque, né, regem a nossa sociedade, a nossa vida. Então, é maravilhoso a gente poder conversar com quem é da área, aprender um pouquinho. Vamos aprender um pouquinho com você hoje. Mulher, olha só, que interessante. Vamos começar por aí? Como é que é ser mulher advogada? Como é que é isso para você? Bom, é um desafio constante e diário, né? Ser mulher... Não advogada. Ser mulher é um desafio constante e diário por conta das inúmeras atribuições que nós temos. Né? Os homens têm? Tem inúmeras atribuições. Mas nós, mulheres, eu vejo que são as atribuições um pouquinho mais carregadas. Então, os desafios começam aí. Né? Eu não vejo não só na advocacia, mas simplesmente por ser mulher. Quer concluir? Já ia te intrometer, mas por quê? Porque eu também quero saber, nós queremos saber quem é a Vanessa Franchini. Como é que surgiu esse sonho pela advocacia? Você é de Tangará, família daqui? Conta pra gente um pouquinho. Vamos lá. Eu nasci em Arenápolis, eu sou mato-grossense, numa cidade próxima, que muita gente deve conhecer. E eu vim, pai mecânico, mãe do lar, tenho 2 irmãs. E eu vim para Tangará com 15 anos para estudar. Então, eu fiz o ensino médio em Tangará, fiz a faculdade em Tangará, a antiga Unitas, não sei se alguém vai lembrar. Lá embaixo, onde é a prefeitura. Onde é a prefeitura, então assim... Não, na antiga não, onde é a prefeitura. Não tinha nem asfalto, né, naquela época, era uma situação... Então, assim, eu vim para cá, concluí o ensino médio, fiz a faculdade na Unitas... me formei no ano de 2006. Já passei na OAB, mas vamos falar da trajetória profissional depois. E era um sonho para você ser advogada? Foi um sonho ou não? Aconteceu e... Na verdade, desde pequena, eu costumava dizer assim, que eu gostaria de ser professora e advogada. E eu consegui realizar os 2 sonhos. Você dá aula? Eu não dou aula hoje, mas eu dei aula para educação infantil. Tá. Então, durante a minha trajetória da faculdade, isso é um fato, assim, que eu tenho muito orgulho de dizer... Os meus pais não tinham posses, não tinham... Sim. Eu que paguei a minha faculdade. Você trabalhou? Com o dinheiro do meu trabalho. Então, você trabalhava com o quê? Eu trabalhava de dia, de noite, estudava à noite. Você dava aula de dia? Isso, eu dava aula numa escolinha de educação infantil. Gente, então você tem 2 faculdades hoje? Não, naquela época não se exigia
Era magistério? Acho que só Isso. magistério, que era ensino magistério. Que médio, né? legal. Então, eu dei aula para educação infantil para ter recursos para poder pagar a faculdade. Logo, eu fiz um seletivo no Ministério Público, passei, foram 3 estagiários que passou, e eu comecei a dar aula de manhã, fazer estágio no Ministério Público à tarde e estudar à noite. Nossa. Lembrando que antigamente a faculdade era das 19 às 23h15. Não era até às 22. Então, E presencial, todos os dias. presencial. É Inclusive, verdade, muitos dos professores que eu tive são hoje colegas de profissão. Que legal. legal, gente. E assim, você falou dos desafios de ser mulher. E ser mulher na advocacia é desafiador ou para você não? É tipo tiro de letra e tá tudo bem? Como é que é isso? Olha, eu vejo o seguinte. Primeiro, na minha profissão, na minha trajetória, primeiro eu tive os desafios da jovem advocacia, que eu vou relatar para vocês depois. E depois por ser mulher. Então, são desafios diferentes. Mas o que eu vejo, acima de tudo, que nós, mulheres, temos dificuldades em todos os aspectos da nossa vida. Sim. Na advocacia, eu vejo que nós precisamos querer e precisamos estar disponíveis para participar das organizações, dos espaços de poder. Então, assim, nós precisamos pegar aquelas dificuldades que todas nós temos, mas precisamos também deixar um pouco a desculpa de lado. Precisamos querer participar e estar disponíveis. A partir daí, eu vejo que as competências das mulheres, que são inúmeras, elas vão ser ressaltadas. E aí é uma condição natural, é uma evolução natural. Então, na advocacia, para mim, eu comecei desde muito cedo, né? Não, eu ia te perguntar o seguinte, desculpa, até te interrompi. É que eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga minha de infância, que é advogada, esses tempos atrás. E ela estava falando da dificuldade de ser mulher advogada. E eu disse assim, mas por que é difícil? Ela falou assim, difícil porque a maior parte dos negócios está na mão dos homens, que são os seus clientes. Você concorda com isso? Ou acha, não, na área que você atua não é bem por aí? Olha, eu vejo o seguinte. Para a mulher, fazer advocacia é um pouco mais difícil. Por quê? Porque para nós sermos valorizadas e passarmos a credibilidade, conquistarmos o cliente, exige de nós um esforço um pouco maior. Demonstrar as nossas competências e as nossas habilidades e o resultado um pouco mais. Por quê? Muitas vezes os homens, eles fazem negócios numa mesa de bar, num jantar de negócios. E nós, às vezes, não temos aquela intimidade de dizer assim, vamos tomar um chopp? Vamos ali num jantar? Então, para nós, isso fica um pouco tolhido. Não que impossível. Sim. Então, as mulheres, a forma de fazer advocacia exige de nós pensarmos um pouco diferente. Como vamos fazer essa captação, esse network de clientes? É uma forma diferente. Faz todo sentido. Faz todo Então, sentido. para a mulher, Verdade. ela vai ter que integrar um grupo, integrar na própria diretoria da OAB, para ela poder fazer o networking e fazer as relações para ela poder fechar um contrato com o cliente. Perfeito. Então, eu vejo que essa é a primeira dificuldade. Perfeito. Olha que legal. E isso daí que você falou, Vanessa, nós estamos bem informais aqui, porque, Vanessa... Quebramos a formalidade. Quebramos a formalidade. Você estava dizendo sobre o homem, onde o homem está a negócio. Isso é verdade. Eu acredito que nós, mulheres, deveríamos pensar dessa forma também, sabe, Dani? Como? Onde estivermos, tem que dar negócio. Nós precisamos estar em certos lugares ou onde nós estamos, de repente, tudo intencionalmente. Por que não? Intencionalmente no bom sentido. Se o homem sai para tomar um chopp, né, num bar, num boteco, algo assim, ali pode virar um negócio para ele. Para nós também deve virar um negócio. Por que não? E por que não, né, pensarmos dessa forma? E por que não verdade. pensarmos E aí é dessa interpretado forma? como uma forma agressiva, né? Aí muitas vezes, nossa, aquela mulher é agressiva. Mas por que não mudarmos a mentalidade dessa forma? É verdade. Já que estamos... Exatamente. Eu costumo, assim, ter uma frase que eu já ouvi, não é minha. Nós já não pagamos a metade da conta? É verdade. Vocês já ouviram essa frase? Então, nós precisamos sentar na metade da mesa. Legal. E não deixar que outros decidam por nós. E outros, eu não estou falando de
homens, outros, de qualquer gênero. Então, nós precisamos. É muito fácil, às vezes, só falar, mas vamos lá, vamos participar. E na OAB, nós temos inúmeras mulheres participativas. Você participa da OAB de Tangará? Ó, eu vou bem brevemente. Sim. Eu iniciei na gestão do Dr. Josemar como membro de comissão. Eu era uma jovem advogada, eu acredito que eu tinha 3 anos de formada. Uau. E continuei participando. Daí, depois, na gestão do Dr. Cleiton, eu fui delegada da Caixa de Assistência. Na gestão do Dr. Franco, eu fui eleita conselheira estadual da OAB. E nessa gestão, agora, fui reconduzida, mas agora como conselheira titular, estadual titular. Então, eu sempre participei. Na verdade, eu sempre gostei. Tem pessoas que participam por participar e tem outras que gostam. Você falo gosta. que meu olho até brilha. Brilha mesmo. Até brilha. Que legal. Então, eu gosto muito. Maravilhoso. Muito. Isso é ótimo. Eu gosto de falar, de participar. Eu gosto de estar junto, de estar no meio. E realmente me incomoda quando as coisas não vão bem. Então, eu sempre participei. E sempre procurei estimular as mulheres a participarem mais. Maravilhoso. Porque a gente senta numa mesa para falar, de repente, de política institucional. Eu percebo ali 5, 6 homens. E, às vezes, apenas eu. Olha só como precisamos de mais mulheres. Isso, e essa de participar desta instituição, porque querendo ou não, a OAB é uma instituição de nome muito pesado. De muito prestígio. De muito prestígio na nossa sociedade, no Brasil. E Tangará da Serra, a gente sempre percebeu, isso dizendo como 2 jornalistas, que a OAB sempre foi muito atuante, né, respeitada. Dani? Muito respeitada. E é muito legal, bacana ouvir isso, porque, assim, é algo que para nós, talvez, quem está nos acompanhando, tá, mas o que significa a OAB? Explica pra gente o que a OAB faz. Pra quem não sabe. Pra quem não sabe. Né? Por que a OAB é uma instituição tão importante dessa forma? E por que brilha tanto os teus olhos dessa forma? Eu gosto muito. Na verdade, as pessoas, elas costumam, assim, falar... Nossa, mas a OAB não vai fazer nada, né? A gente ouve escuta. muito isso, né? Bastante. Mas a OAB, ela tem limitações. As atuações são limitadas, né? E eu que participo da OAB estadual, um pouquinho mais do que a OAB local, eu vejo que são muitas ações voltadas para a população e para os advogados. Talvez teria que ser mais voltada para os advogados, porque a OAB, ela é do advogado. Ela tem o seu papel social, mas ela é do advogado. Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, ela, como um órgão democrático, ela atua em diversos segmentos de interesse da sociedade, mas ela tem atribuições limitadas. A OAB local, que a gente fala subseção, ela tem as suas limitações, que nós temos o regimento, nós temos os regulamentos, tem a estadual e muitas das decisões, daquele efetivo poder de mudança que a população anseia, está no Conselho Federal. O que é o Conselho Federal? É a nossa OAB nacional. Então, às vezes, essas críticas ficam um pouco voltadas aqui, mas que nós aqui não podemos fazer muita coisa. Vanessa, e você citou do início lá da sua carreira como jovem advogada. Como é que foi iniciar para vocês? Foi difícil? Não foi tão difícil assim? Você sempre teve essa garra, essa vontade de fazer acontecer, de ir atrás realmente, não esperar cair no colo? Você sempre foi essa advogada? Na verdade, eu sempre fui essa pessoa. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu vendia queijo que os meus avós faziam, levava para a cidade. E eu comecei a vender. Com que idade? Eu tinha 12, 13 anos. Não pode nem falar. Não, mas... Pois é, a gente estava falando sobre isso antes de começar então, o assim, podcast. eu vendia com muito orgulho. Então, isso instigou em mim sempre trabalhar, buscar pelo meu dinheiro. Não esperar. Depois, eu fui assistente de uma clínica odontológica. Vim para Tangará com 15 anos. Aqui eu fui babá. Comecei a estudar, fazer faculdade. Aí eu fui professora de educação infantil, fiz estágio no MP, formei e virei e passei na prova da ordem e virei advogada. Logo passou na prova da ordem. Na primeira, graças Inteligente. a Realmente Deus. difícil. Deve ser realmente difícil. Olha, eu acho assim, e depois eu vou responder o que você me perguntou. É difícil, né? Para você passar na ordem é difícil, mas para você ser um advogado, não basta ser o melhor aluno da turma.
Não basta passar na prova da ordem. Nós temos muitos colegas que passaram na prova da ordem e que hoje em dia, às vezes, se veem frustrados com a profissão. Por quê? E aí eu vou falar um pouquinho da minha dificuldade que eu tive quando eu comecei. Quando eu comecei a advogar, para mim, o meu primeiro desafio, o seguinte, eu não tenho na família, eu não tinha nenhum advogado. Nenhuma referência. Meu pai era mecânico, minha mãe do lar. E depois eu vou contar uma história da minha mãe, que é muito importante, que foi uma das que que é inspiração para mim. Então, eu comecei assim, eu lembro que eu peguei a pastinha, peguei o currículo já com o OAB, com o número da inscrição. Falei, não, por que eu vou ficar sentada aqui acomodada só porque eu sou advogada? E eu fui de porta em porta pedir emprego. Dos escritórios. Gente do céu, que legal. E aí, assim, sem vergonha nenhuma, porque legal. Eu queria trabalhar. Claro. Então, eu vejo assim, esse foi o meu primeiro desafio. Eu não tive uma pessoa que me indicou, ou um pai, uma mãe advogada, já referência da área que pudesse te direcionar. Não, então eu comecei, abri uma portinha e comecei. Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi se posicionar, né? Você vai fazer uma audiência, você fala, nossa, mas o colega que está do outro lado é um profissional já renomado, de tantos anos, e eu... Então, acabei de chegar, não quem sou eu na fila do pão? O que eu tinha sempre em mente era o seguinte, eu vou fazer, eu posso errar, mas eu não vou errar porque eu não me preparei. Então, eu li o processo, eu estudava a causa, eu me preparava. Vergonha por não estar preparada, eu não vou passar. Então, esse acho que foi o segundo desafio. E aí, as coisas foram acontecendo. Mas, acima de tudo, muito trabalho, né? Eu vejo que você não pode escolher serviço. Quem está começando não pode escolher. Então, você tem que fazer o que precisa ser feito. Pegar o que aparecer. Não é o que aparecer, porque nós, advogados, nós somos o primeiro juízo da causa. Então, a gente tem aquele filtro. Tá. Não é toda e qualquer ação. Mas, assim, você tem que fazer o que precisa ser feito. Você pegou a causa? Então, vamos lá. Você precisa ir lá despachar com o juiz? Vai. Você precisa fazer uma sustentação oral? Ah, será que vai dar certo? O não você já tem. Então, eu sempre ensinei isso para as pessoas que passaram comigo. Você já tem o não. E muitos se surpreenderam com uma resposta positiva? Então, sempre insistir. Eu acho que isso é inerente de qualquer advogado. É verdade. Acho que para a vida é isso, né? Para todas as profissões. Realmente tentar ir atrás e fazer com o que, né? Com o que, da maneira que tem que acontecer. Realmente se mexer, né? Você falou que teve uma grande inspiração a sua mãe. Fiquei curiosa. Qual que é? O que aconteceu? Eu falei, a minha mãe era do lar, né? Hoje ela é novamente. Mas ela não tinha formação, ela não tinha o ensino médio completo. Sim. E quando nós nos mudamos para Tangará, que eu iniciei a faculdade, as minhas irmãs iniciaram também, ela também iniciou a faculdade. Olha. Então, ela começou a fazer pedagogia. Nossa, legal. E trabalhava para nos dar o sustento, para nos ajudar. Ela colou grau comigo. A cerimônia foi única. Então, tinha a turma do direito e a turma da pedagogia. Então, nós colamos grau juntas. Isso me marcou muito, porque, muito embora ela tinha todas as dificuldades, isso não fez com que ela se acalmasse ali ou se aquietasse. Ela buscou. Então, eu tenho sempre muito isso em mente. Vamos buscar, vamos ir atrás. Mesmo com a maternidade, minha mãe tinha 3 filhos. Ela não tinha apoio nenhum. Assim... O apoio que nós temos hoje é diferente. É diferente. Então, eu também tenho 2 filhos, não falei dos meus filhos. Que idade eles têm? Eles têm... O Hugo tem 4 anos e a Lívia tem 7 anos. Pequenos. Então, eu trabalhei por muito tempo, fiz uma pausa ali na advocacia por um pequeno período para ter os 2. Você ficou em casa um tempo? A da Lívia eu fiquei mais em casa porque eu tive um problema na gestação. Mas eu sempre continuei trabalhando. Pausa que eu falo, porque a gente volta na situação das dificuldades das mulheres. Não adianta dizer que é tudo normal. Não. Eu trabalhava até 1, 2 horas da manhã. Eu venho para casa, você traz serviço para casa, mas você consegue? Eu não sei vocês, mas eu não consigo. Porque o filho quer que você... São as atenções de casa. Muito embora o meu esposo me ajude muito mesmo. Ele é advogado? Ele não é advogado. E nem... Não dava. Não tem jeito. Não tem como. Ia ser muita... É que tem muitos casais, né, advogados, mas eu vejo assim, talvez por conta dos temperamentos, como advogado, não daria muito certo. Mas ele me ajuda muito.
Hoje ele trabalha no ramo de imóveis. Ele é um engenheiro agrônomo, mas hoje trabalha no ramo de imóveis. Me ajuda muito. Vou agradecer ele em público. Que legal. Minha gratidão eterna. Porque aí é um outro ponto também para se dizer que eu acho que também nós precisamos de homens que nos apoiem. Sem dúvida. Então, a aquele gente discurso precisa. feminista... Não, gente. Não que eu tenha nada contra quem tem. Sim. Mas nós também precisamos deles para poder... Demais. Deus fez Demais. o homem e a mulher, correto? E ali tá ali na Bíblia, suportai-vos uns aos outros. E não é suportar de, ai, te suporto. Não, é pra estar ali ao lado, não é verdade? Exatamente. Dá suporte. Pra dar suporte. E é essencial. Eu citei aqui a minha trajetória na UAB e citei vários homens. Sim. Né? Eu vejo que, assim, como é bonito, para não dizer outra palavra, um homem apoiar uma mulher. Demais. Tanto em casa, como o marido, tanto na profissão, tanto numa instituição. Então, eu acho que os homens, eles precisam dar mais espaço para as mulheres. Você percebe quando você está lá numa audiência, quando você está na frente do juiz ou mesmo de um promotor, você percebe postura diferente deles com relação a uma advogada mulher ou não existe isso? Eles olham para você e enxergam uma profissional. O que você pensa sobre isso? Em relação a mim, eu não percebo isso. Mas nem sempre foi assim. E aí a gente volta nas dificuldades da jovem advocacia. Né? Então, talvez por eles serem mais jovens e não serem menos despreparados ou menos competentes. Tenham, sim, como tem em todo lugar, juiz que utiliza dessa posição para, né, constranger ou dificultar. Mas comigo eu não tenho essa percepção. E hoje mudou muito, né? Hoje nós temos audiências que eu faço, que a juiz é mulher, as advogadas são mulheres, as partes são mulheres. E a promotora, o Ministério Público é mulher. Então, a gente faz audiência com uma mesa 100% feminina. Então, hoje, eu posso dizer praticamente que comigo isso não acontece. Então, de vez em quando a gente conversa sobre isso, né, Théo? Que às vezes a gente percebe, assim, que essa questão do machismo, limitar as mulheres, muitas vezes é algo que está enraizado na cabeça das mulheres. Porque quando você começa a olhar de forma diferente a situação, fica mais fácil. Eu falo até por nós, pelo menos por mim, durante toda a minha vida profissional, trabalhando com muitos homens, também nunca me coloquei no lugar de, eu tenho a coitadinha. Não. Ia pra... Um lugar de vitimismo, não, né? É isso. Exatamente. Eu acho que assim, a gente tem que cuidar para não falar, e contra as mulheres que se sofrem situação de abuso psicológico, abuso físico, a gente sabe que existe, não é isso, né? A gente tá falando de maneira geral, a postura da mulher diante da situação do mercado de trabalho é determinante, no meu ponto de vista. Eu respondi assim, você sofre hoje com isso? Não, mas já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu assédio moral, já aconteceu de assédio sexual. Mas aí é a importância do posicionamento. Sim, né? Exatamente. O posicionamento de não ser vitimismo, mas, acima de tudo, também de você ter apoio na sua instituição, no seu órgão. E nós temos Comissão da Mulher Advogada. A nossa presidente estadual é uma mulher advogada e excelente, por sinal. Exatamente. Eu estive num evento de vocês, inclusive eu conduzi um evento de vocês, acho que foi o ano passado, em novembro, que teve um... O que foi aquele dos delegados? Colégio de Presidentes e Colégio Delegados. de Presidentes. Gente, que mulherão é aquele? Presidente, doutora Gisela. E, na verdade, assim, foi um grande avanço, né? Antigamente, existiam as cotas 30%. Tinha que ser mulheres, pardos e negros em diretorias e cargos eletivos. Mulher estava na cota. Hoje, é triste dizer, mas hoje ainda nós precisamos disso, né? Então, hoje, nós precisamos ainda das cotas. Mas o nosso conselho estadual é paritário, 50% são mulheres. E, recentemente, em novembro, teve a escolha da lista sêxtupla, que é quando vaga um cargo de desembargador, que é o cargo da OAB, que a gente chama de 5º constitucional. Então, o conselho é convocado para fazer essa escolha da lista sêxtupla. Ela escolhe 6 advogados, né, para mandar para o tribunal. O tribunal escolhe 3 e o governador escolhe 1 para ser desembargador. Então,
foi eleito, foi feito o edital e eleito pela paridade. Então, nós tivemos que escolher 3 mulheres e 3 homens. Então, isso, assim, foi uma luta muito grande da nossa presidente estadual, encampada pelas conselheiras também e pelos conselheiros. Então, foi unânime que a lista deveria ser paritária. Então, por isso que eu acho que hoje existe ainda, mas é um pouco menos do que antigamente. Fruto de um trabalho coletivo. De repente, você acredita que assim, a necessidade de cotas, falta interesse das mulheres se posicionarem, colocarem o nome à disposição? Gente, eu tô aqui, ó, eu quero ser presidente da OAB, eu quero ser vereadora, eu quero ser presidente da República, enfim. Esse levante das mulheres de falarem que estão aí, que querem entrar no jogo também. Exatamente. Será que falta um pouco isso? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E eu acho que elas têm várias motivações. Nós temos várias motivações para recusar um convite ou para deixar de participar. Mas não podemos ter. Não podemos ter. É difícil, mas ainda tem isso. Que eu acabei de citar aqui, a escolha da lista sextupla. Nós tivemos, acho que, 5 mulheres, quando tivemos outros inúmeros homens. 5 mulheres que se propuseram estar na disputa. Participar, exatamente. E nós temos muitas mulheres competentes, Muitas, sem dúvida. E aí que está o nosso papel também de trabalhar esse fortalecimento da mulher nos espaços de poder. Não só na OAB. Então, mas dentro da própria OAB existe esse impulso, esse apoio? Agora acredito que sim, porque a presidente é mulher, né? Exatamente. Mas anteriormente, como era? Sempre teve, várias subseções sempre tiveram a comissão da mulher advogada. Então, eu vejo que a instituição, ela sempre apoiou, sim. Legal. Mas, assim, a diretoria de cada gestão, ela fica mais responsável de estar fomentando essa participação, de estar instigando, de deixar que as mulheres participem e, efetivamente, façam parte. Então, na diretoria, tem ali os 30% que eu citei, né? Então, isso também foi muito importante para a escolha das mulheres. E esse é o nosso grande trabalho árduo, de fazer com que as mulheres participem mais, se tornem mais disponíveis, exijam mais os seus espaços. Por quê? Nós somos mais da metade do eleitorado nacional, e na OAB nós somos mais da metade. Também. Mais de Olha 50% são mulheres advogadas. Sério? Olha que legal. Somos mais. Então, esse é um grande desafio. Avançou muito, mas tem que avançar muito mais. Sim. Dá para avançar muito mais Dá para ainda, avançar né? muito mais, com certeza. Vanessa, pensando no seu nome, Vanessa Franchini. O sobrenome Franchini é conhecido aqui em Itagarapa, tem comércio, né? Sim. Tem grau de parentesco ou não? Não, assim, nós já conversamos, porque as próprias famílias, né? É um grau muito distante que não dá para considerar que Sério? seja parente. Ai, que legal. Não dá para considerar. Franquinha é do meu pai. Olha, que bom. E seus pais vieram de onde? Também são mato-grossense? Não, o meu pai, ele veio do Paraná, minha mãe veio de São Paulo. De que lugar? Lugar? Minha mãe é presidente Epitácio. Perto da Del. Gente boa. Super! Eu sempre falei. Que gostoso! E meu pai veio do Paranavaí. Olha, Paranavaí. pertinho também. Paranavaí. No norte do estado, perto de Maringá. Então, vieram de Londrina. para o Mato Grosso, se conheceram em Herenápolis, casaram ali. E você nasceu em Herenápolis? Nasci em Herenápolis. Olha só que legal, de Arenápolis. Em Tatuapé casa. Em casa? Com parteira? Com parteira. Sério? Vanessa é nova, gente. Naquela 40 época. anos. Ué, nova, sim, senhora, para. Mas quem é dessa época aqui em Tangará fala da dificuldade de hospital, de médicos. Grosso, né? Aham. Na verdade, eu nasci com parteira porque a situação financeira não estava legal para ir para o hospital. Porque a minha irmã mas e mais o velha SUS? nasceu no hospital de Nortelândia. Ah, teria que sair de lá, de Herenápolis. Mas é Do lado. Pertinho, né? colado, Atravessa ali a ponte, colado. não é? Mas o SUS não funcionava como hoje. Hoje já não funciona bem, antigamente nem funcionava. Meu Deus. É isso. Ah, mas então foi assim. Não, mas que legal. Nasceu de parteira, já tem uma super história por aí. E essa história, assim, de dificuldade financeira que você traz, isso te impulsionou a ser essa Vanessa forte que a gente está conhecendo? Essa mulher Sem de garra? sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, como eu falei. Nós saímos de Herenápolis porque a situação financeira não estava boa, né?
Eu trabalhava como auxiliar de dentista e viemos em busca de melhores condições. Veio a família toda? Veio a família toda. Você puxou a turma? Não, na verdade, uma tia minha, que já morava aqui, puxou a turma. Tá. E aí minha mãe, mais uma vez, a protagonista da história, falou, eu vou. E veio. E meu pai ficou, mas veio depois. E aí viemos, nós somos em 3 filhas, 3 mulheres. E então minha casa tem muito essa força feminina. Até hoje nós somos muito unidas. E minhas irmãs e minha mãe. Então, sem sombra de dúvida, porque eu vejo que motivou, né? Motivou a trabalhar, a buscar o que é seu, a não ficar acomodada. Porque, às vezes, a pessoa pega uma OAB e se acomoda. Tem as dificuldades, mas a gente não pode se acomodar. A gente tem que fazer o que tem que ser. Sempre tem um diferencial. É verdade. Sempre tem o que fazer, sempre tem como se destacar. As oportunidades estão aí. Eu vejo que tem muitas oportunidades. Basta pegar, aproveitar e mostrar. Essa sou eu. Ai, que lindo. A sua área de atuação é trabalhista? Sim, nós predominantemente trabalhista. Nós quem, você diz? Nós quem? Eu tenho uma sócia, que é a doutora Tássia. Também vou fazer um agradecimento especial a ela. Tá. Que também, sem ela, não seria essa Vanessa que eu acredito que eu sou hoje. Maravilhoso. E nós temos também a doutora Mariana, que também é uma... Mariana Palma. Mariana Palma. Excelente pessoa. Que também vou não fazer um posso falar nada, não, porque, né? Não. É a Mariana, sua amiga? É a que eu tô filha da pensando? Fábio. Ah, Filha da tá. minha comadre. Nossa, ela foi uma surpresa, assim. Ela é fantástica, não é? Mas ela vem da mãe, que também já é, né? Fantástica. Outra Forte, né? advogada. Eu tenho, assim... Mulheres eu fortes sou abençoada, próximas. só mulheres fortes. Elas são 2 virginianas com Mariana. Eu falo que são 3 temperamentos em um no escritório. Porque cada uma do seu jeitinho. Mariana também, nossa, uma força. Tássia também, cada uma com as suas... Nos seus... Cada uma é melhor um pouquinho de cada coisa. Isso é ótimo, E a porque daí gente se soma, né? complementa, a gente se Perfeito. complementa. Então, além do trabalhista, vocês atendem que Nós fazemos outros segmentos? 90% trabalhista, né? A grande maioria na advocacia empresarial trabalhista. Tá. Mas também fazemos ações cíveis e previdenciárias. Também. Isso. Doutora, vamos lá. Doutora não, Vanessa. Vanessa. Sobre a jovem advocacia. Eu vi que você falou bastante sobre isso. Por que essa jovem advocacia? Por que essa preocupação com a jovem advocacia? Explica pra gente. É realmente algo... É dificultoso quando você termina a faculdade para entrar no mercado de trabalho? Seria isso daí ou não? Ou vou complementar a pergunta. Isso. Ou essa geração que tá diferente da nossa geração. Ou essa geração que tá quando a gente era diferente. jovem. Vê a advocacia com outros olhos, sei lá, pensa diferente, ou não tá tão afim como vários outros segmentos a gente vê que tem muitas outras possibilidades de trabalho hoje em dia, com o trabalho remoto, com o trabalho online. Parece que a galera tá dispersando aí do foco que a gente tinha, porque a gente só tinha aquela opção. Se formou, vai trabalhar na tua área, acabou. Hoje não é mais E assim. tem que fazer dar certo Né? na nossa época, né? Né? Na minha, por exemplo, meus pais, se não desse certo, tinha que dar certo. Então. Não tinha essa opção. Não tinha, é Porque verdade. eu vim de uma família que não tem recursos financeiros. Exato. Então, tinha que dar certo. E Eu hoje é casei diferente. muito cedo também. Eu casei, eu me formei. Não, na verdade, eu casei e me formei. Ah, você casou Eu antes de casei formar? durante a faculdade. Eu brinco com meu marido. Ele me encontrou, não podia que perder a legal. oportunidade. Que legal. Na verdade, eu conheci ele com 18 anos, casei com 21, me formei com... casei com 21 anos e me formei com 23. E ele sempre foi um grande apoiador meu. Por Você isso casou que eu com acho 21? tão importante a participação do homem nessa evolução, nesse desenvolvimento da mulher. É verdade. Eu casei com 21. Novinha. E daí eu já comecei a trabalhar, a advogar. E aí, por que a gente fala tanto da jovem advocacia e das dificuldades? Hoje, a jovem advocacia é a maioria em Tangará. Né? Nós temos faculdade de direito, eram 2, hoje é uma só. Tem Barra do Bugres, que formam muitos O Nemate. o NEMAT, Tem direito inclusive lá, com né? índices de aprovações do exame da ordem excelentes. Uau. É um bom curso. Eu vejo que tem... as faculdades, elas colocam muitos profissionais no mercado. Tem o exame da ordem, que acaba sendo um filtro, mas eles têm... As faculdades nossas têm obtido ótimos resultados. E, assim, fruto do trabalho de colegas nossos de profissão, que são professores. Sim. Então, eu vejo que é um desafio muito grande. Nós, que temos um pouquinho mais de experiência, eu tenho 18 anos, eu vou fazer 18 anos
advogando, né? Tenho 18 anos advogando, daqui a pouco mais 18 metade. advogando, não, tá certo. Você Eu vejo se formou, que é um estava grande chegando em Tangará. Você ajudar a jovem advocacia de algum modo. Sempre que vem ao meu escritório ou que alguém está ali comigo, eu sempre tento passar um pouquinho da experiência para que a pessoa se espelhe e veja, não é por aqui. Porque quando você começa, não adianta você chegar querendo, a gente brinca, sentar na janela, né? Não é, e não é assim, você tem que começar de baixo, você tem que começar aprendendo com humildade, com comprometimento, fazer o que tem que ser feito. Ah, tem medo? Tem. Eu também tenho medo até hoje, mas vai com medo mesmo, sabe? Tem um mentor, tem um advogado que você se espelha. E, então, assim, por isso que a gente fala tanto, assim, os desafios da jovem advocacia. Eu tive, e hoje, quando eu encontro com um jovem advogado, eu faço o que eu posso para tentar que ele tenha pertencimento, que ele possa contar comigo, que ele possa contar com alguma experiência. Então, eu sempre tenho isso em mente, tanto no meu escritório, como às vezes na OAB ou em algum lugar. Você dá esse suporte para esse jovem advogado? Por exemplo, estagiário, vocês têm? Nós temos um que começou direito agora, está indo para o 2º semestre. Uau. Temos uma que está no 6º semestre. Eu vejo que, às vezes, eu prefiro estagiário que está começando. Sim. Porque você ensina desde o comecinho como você trabalha, o que é o objetivo do escritório. Então, você molda do jeito que você gosta, do jeito que você, né, quer. E, na verdade, assim, todos que saíram do meu escritório já passaram na OAB de primeira. Tem um advogado, não vou citar o nome dele aqui, que ele entrou no 5º semestre. Eu falei, meu Deus, é sério que eu vou pegar você? E aí eu ensinei para ele, assim, eu fui ensinando do básico. Quem é do direito sabe, a pirâmide, as fontes normativas. Eu lembro de eu explicando isso para ele. Eu falei, olha, isso aqui vai ser importante. E assim, por um motivo não deu certo, ele acabou saindo, passou na OAB, tá em outra cidade, já tá fazendo vídeo no Instagram e tá bombando. Outra colega também já está numa instituição financeira, já passou na OAB. Então, eu tenho muito orgulho disso. Então, quem passou ali no escritório sempre mudou para melhor. Já que você citou o Instagram, como é que vocês, advogados e advogadas em geral, assim, veem essa questão da internet? Porque hoje, visibilidade para fazer propaganda, para fazer divulgação. Eu sei que tem a questão de vocês não poderem fazer propaganda, né? Sim. Mas é necessário ir também para a internet para mostrar a sua imagem? Ou, na tua visão, não precisa se desesperar com tanto? Porque eu vejo aí gente que tem dificuldade em falar e, às vezes, fica preocupado com isso, né? Lá, quando eu comecei, então, nós não tínhamos essa rede social tão atuante, tão forte. Mesmo não tendo pessoas da área na minha vida ou alguém que me indicasse, eu tive que ter um trabalho um pouquinho mais forte para mostrar quem é o trabalho da Vanessa. Hoje eu vejo que é uma ferramenta à disposição e que deve ser, sim, usada. Porque assim como eu, tem advogados que também não tem ninguém na família, que são outros advogados. Ou que tem já uma empresa do pai que pode começar, do amigo, do vizinho. Então, é uma alternativa. E por que não? E a OAB, ela tem evoluído. Ela teve o provimento 2021, se não me falha a memória, que mudou muito essa parte da publicidade na advocacia. Então, permitiu várias coisas. Sempre com caráter informativo. Então, eu não posso ter um caráter de captação, de vendas. Então, moldou muito. Muitas coisas que eram proibidas hoje são permitidas. E por que não utilizar? Agora, uma opinião minha, pessoal, eu acho que você tem que saber usar com muita parcimônia. Eu não acho tão legal o profissional se expor de uma forma que tira a seriedade da profissão. É verdade. Né? Que fique assim, um deboche. Porque a advocacia é inerente. Exigir uma seriedade, uma descrição. Eu gosto muito dessas palavras, né? Eu sempre costumo pautar a minha trajetória nisso. Então, eu vejo que sim, é positivo, que tem que utilizar tudo que está a favor. A jovem advocacia está aí. Ideias, tem cada ideia nova que nós não temos. Mas, assim, com cuidado, para não entrar no descrédito. É uma linha tênue. Né? Então, eu acho que você tem que tomar cuidado, mas utilizar, sim, eu sou a favor.
Utilizar com das coerência. redes sociais, com coerência, com descrição. Isso é um tema que se discute na OAB? Se discute muito. Existem comissões de publicidade na advocacia, que de legal. marketing. Não existia na minha época, hoje existe. Então, legal. existe comissões nesse sentido. Nós temos aqui uma comissão, eu não sei, eu não me lembro a denominação, se é marketing ou publicidade na advocacia, que é presidida pela doutora Natália, excelente profissional, que foi até, salvo engano, tese de mestrado? monografia da do faculdade. TCC. É a Natália que trabalha com a doutora Adriana? Isso. Eu fui co-orientadora do TCC dela. Quem foi orientadora dela foi a doutora Débora Camacho. Sim, excelente. E eu fui a co-orientadora justamente porque abrangia a área de comunicação social, Que de legal, marketing. que legal. E eu acompanho o trabalho dela. Fez É. um brilhante trabalho. Então, assim, ela atua muito, ela sabe muito disso. Nós fizemos um evento, nós não, o doutor Marcelo, que é delegado da Caixa de Assistência, não me recordo a data, e ela palestrou brilhantemente. Depois fizemos uns debates sobre justamente publicidade na advocacia. Como eu sou conselheira estadual, e nós julgamos. O que faz uma conselheira estadual? Vamos abrir uma... Isso. Nós julgamos processos em segunda instância em grau recursal do TED. Então, o advogado comete uma infração ética, ele é representado no TED, que é o Tribunal de Ética da OAB, faz-se um julgamento e desse processo, desse resultado, as partes recorrem ao Conselho Estadual, que aí entra os conselheiros para fazer o julgamento desses recursos. Então, eu estive presente nesse evento ali para tirar dúvidas, como funciona um processo disciplinar. Então, assim, nós temos muitos jovens advogados brilhantes aqui atuando e tá de parabéns. Ô, Vanessa, e a classe advogada, a classe dos advogados aqui de Tangaré da Serra é uma classe unida? Como é que você classifica? Eu classifico que é unida, mas unida em blocos. Tem as panelinhas. Não é panelinhas. Eu acho que os valores, as ideias, os objetivos, eles mudam em qualquer categoria. E a OAB também. Então, tem colegas que têm visões diferentes, têm posturas diferentes, ideias diferentes, e aí acontece uma divisão natural. Então, eu vejo que unida... E nem ela não é interessante. Sim. Assim, unida num sentido assim, de ter ideias iguais e posicionamentos iguais. Isso não é legal. O legal é realmente as pessoas terem posicionamentos e ideias diferentes. Então, nesse sentido, ela é unida em blocos, como eu disse, mas se eu for ver a advocacia de Tangará em comparação a outras subseções, eu posso dizer que ela é unida. Porque tem subseções que é advogado comendo o outro. Literalmente. Não posso citar nomes. Mas, nesse sentido, o Tangará tem, assim, as desavenças ou as opiniões contrárias de um grupo e de outro, mas, ainda assim, é uma advocacia unida quando tem alguma demanda, por exemplo, abertura do fórum pós-pandemia. Os advogados são unidos nesse sentido, naquele objetivo que é comum a todos. O online, já que você citou a pandemia, tiveram muitas audiências online na pandemia. Quer dizer, o mundo estava todo online, muita coisa online durante a pandemia. Continua. Eu acho, não, Como acredito. que ficou essa questão do judiciário? É uma realidade que digitalizou quase tudo, né? Sim. Na verdade, a pandemia, para nós advogados, ela teve resultados muito positivos. Porque antes os processos eram físicos. Né? Então, para eu ir lá, dar um andamento num processo, pedir um andamento, era tudo físico. No máximo, aceitavam umas ligações, mas eu sou da época de, a senhora tem que vir no balcão. A senhora tem que vir num balcão pedir o andamento do processo. Então, com a pandemia, os processos eles foram todos digitalizados, todos convertidos eletronicamente. Para mim, isso acelerou muito mais os andamentos. Eu posso sentar aqui às 18 horas, fazer meu prazo e protocolar até meia-noite. Antigamente, não. O fórum, ele fecha. Ele tem horário de fechar. Acabou. E era o protocolo, carimbo o protocolo. Isso não existe mais. Isso não existe mais. E aí, eu quero ressaltar que, na pandemia, nós estávamos na gestão do Dr. Franco, que foi um dos que eu já citei o nome. Na verdade, eu tenho muito orgulho deles, né? Eu já falei várias vezes deles, desses ex-presidentes. O Franco, ele foi pioneiro, ele encabeçou esse projeto de digitalização dos processos. Então, tinha muito advogado com dificuldade, tinham colegas literalmente passando fome. O que ele fez? Ele começou a encabeçar. Tá, colega, qual processo você precisa?
Ele ia com o carro dele, acompanhado muitas vezes por outros colegas. Tem o Dr. Marcelo, que hoje é presidente da Caixa de Assistência, que eu também já citei. Ia com ele, ia lá no fórum, estacionava o carro, sobre a responsabilidade dele, assinava lá, pegava os processos, trazia, ia para a OAB, digitalizava, entregava para o advogado trabalhar. E nisso as outras subseções começaram a fazer. Então, isso foi pioneiro aqui em Tangará. Nossa, que legal. Foi pioneiro em Tangará da Serra. Mas isso depois, pós-pandemia? Isso Ou antes? durante a pandemia. Durante Porque o fórum estava fechado. Aí começou aquelas aberturas gradativas e nisso foi feito esse trabalho pelo Dr. Franco, que depois o Estado todo aderiu. Que legal. E assim, hoje em dia também existem, né? Estão fazendo muito audiências online, né? Muito. Então... Mas assim, até que ponto isso é interessante? Eu digo assim, não enquanto advogado, eu acredito que seja bastante interessante, mas... Para as partes. Para as partes. Olha, eu Pras acho partes, que, porque, como assim, tudo na vida, tem os prós e os difícil, contras. é complicado. É complicado, mas você acredita que os clientes, eles já acostumaram ali a baixar o link e fazer a audiência? Então, assim, veio para nós, às vezes você tá aqui no escritório, você vira aqui e faz a audiência, rapidinho. Então, facilitou muito o nosso trabalho. Só que hoje nós temos a opção de não concordar com o juízo 100% digital. Você pode? Pode não concordar. E nós temos a opção de não concordar com a audiência virtual, tá. exigir que é presencial. Claro, dentro das resoluções, dos regulamentos do CNJ. Então, nós temos essa opção. Não concordar na área trabalhista, por exemplo. Você concorda ou não com o juízo 100% digital. A partir do momento que você não concorda, as sessões serão presenciais. Então, para mim, isso veio a facilitar. Nós ganhamos com isso. Mas isso chega para vocês e vocês respondem pelas partes. Seria isso? Isso, responde pela parte. Quando é um processo complexo, que você vê assim a questão da dificuldade da testemunha, se o seu cliente também não tem esse acesso fácil, e aí você não adere. Entendi. É nesse sentido. Com relação à representatividade, Vanessa, como é que você vê? Se a gente estava falando no início sobre o trabalho da OAB, né? Aqui em Tangará da Serra, como é que você vislumbra, assim, a OAB? O trabalho é legal? Não, a gente pode fazer diferente? A gente pode melhorar o posicionamento no município, diante da sociedade, diante do advogado? Você tem uma visão para compartilhar, assim, sobre a OAB? Olha, como eu relatei, eu participo da OAB desde sempre. Desde que eu vim para Tangará, na verdade, porque eu morei em Sapezal um pouquinho durante um períodozinho, que eu me inscrevi, que eu passei na ordem, eu vejo que eu sempre participei da OAB. E eu vejo assim, faz muita coisa, mas pode fazer muito mais. Sempre pode, Sempre né? Isso pode que é fazer legal, muito na mais. verdade, né? E aí nós falamos tanto de mulheres, e aí eu quero deixar um questionamento. A OAB Tangará, ela tem 36 anos de fundação. Ao longo desse... E aí eu vou voltar lá na participação das mulheres, me perdoem. Isso. Desses 36 anos, todos os presidentes... Eu já falei? Não lembro se eu já falei. Não. Não. Acho que você falou enquanto a gente Nós estava falamos- conversando, antes de começar a gravar. Exato. Vou começar. Pode Né? contar essa história, que é interessante. A OAB Tangará, ela é fundada há 36 anos. E durante esses 36 anos, todos os nossos presidentes eleitos foram homens. Teve uma gestão, que a OAB foi presidida por uma mulher, mas ela participou como vice. Ela era vice, candidata a vice, e o presidente teve que se afastar por algum motivo particular, eu não me recordo, e daí ela assumiu o cargo. Então, ela fez muito ao longo dessa história, teve excelentes presidentes, mas tem muito mais a fazer, respondendo a pergunta que vocês falaram. E aí a gente volta na participação feminina, mas eu acho que talvez um olhar feminino para as mulheres advogadas, um olhar para o jovem advogado, está faltando ainda. Está faltando a gente crescer, está faltando a gente avançar. Não que não foi feito, mas precisa avançar um pouco mais. Nossa, ô Vanessa, como é que é esse trabalho de vocês? Eu fico muito curiosa. Você mesma disse que quando você terminou, você saiu com o currículo debaixo do braço e foi procurar emprego, né? Hoje em dia, eu saio da faculdade já preparada? Não. Curioso, assim, como eu relatei, eu me formei aqui em Tangará.
Eu me formei na faculdade aqui. Mas na época que você fez faculdade, eu também fazia lá em Presidente Prudente. E olha só, Dani, não sei se é ainda, tá? Desse jeito, mas eu acredito que quando foi o seu, era a mesma coisa. Meu Deus, eu tinha tanta dó daquele povo que fazia direito lá no Oeste, porque eles levavam umas bíblias. Muito livro. Enorme, muito. Eles chegavam com essas bíblias, devolviam. Bíblia não, são os Livros grandes. os Vademecums. livros enormes, meu Deus. E era prova em cima daquilo. Eu ficava desesperada quando eu via eles. Nossa, a gente tem prova, não sei o quê, a gente tem prova. Hoje em dia eu não vejo mais ninguém com... É que é digital, talvez, tudo não é? digital, mas Deve assim... ser tudo em PDF agora, até. O arquivo de celular tá lotado. Deve ser uma bíblia de PDF. Deus que me perdoe. Mas hoje em dia também... Continua dessa forma? Difícil. Sempre, É muito sempre. puxado? Como é que você acompanha essa parte acadêmica ou não? Eu acompanho muito pouco pelos meus colegas que fazem a parte acadêmica. Que Doutora eles falam? Débora, doutor Marcelo, sim. que são professores. Sim, sim. E eu vejo que talvez o estudo hoje esteja falando de novo em Sim, relação à claro, minha exatamente, formação. a sua visão, tá. Eu vejo que o estudo hoje está mais forte pelo que eu vejo do que o que era antigamente. Sério? Cobra-se mais porque hoje? a dinâmica é outra, a realidade é outra. Tem mais informação também. Mais Acesso informação, a mais informação, acontecendo. né? O pensamento crítico é outro. Tem muito mais advogado. Então, a faculdade, ela já te chama a atenção para a concorrência que você vai ter lá fora. Então, o aluno, ou ele quer, ou ele não quer. Claro que tem sempre, né, os que não querem, tem aqueles que Desistem. querem muito. Mas eu me formei aqui em Tangará. E como eu falei, tem a barra forma vários e com o índice de aprovação muito grande. Então, assim, não saem preparados. Os professores, que são nossos colegas de profissão aqui, atuam muito bem, mas não saem preparados. E aí é um outro ponto que também eu acho que falta avançar. Como em qualquer profissão. Você sai tecnicamente formada na tua área. Mas você eles não te ensinam como gerir um escritório, não te ensinam empreendedorismo, Olha! não te ensinam gestão. Então, a advocacia também não ensina. E ter um escritório de advocacia passa por tudo isso, né? Por tudo isso. Como é que você se Empreender, desdobra né? para ser também gestora, para ser líder, para ser isso também. RH, para ser tudo. tudo? Como é que porque é? além de advogada, profissional liberal no seu processo, nos seus casos, no meu caso, eu faço uma gestão de um escritório. Tá. Eu tenho minha sócia, tenho outros advogados, tenho estagiários, então você tem que fazer a gestão de tudo isso. E a faculdade não ensina. Aham. Ensina é a vida. Verdade. Mas é um outro avanço que nós precisamos ter para a jovem advocacia. Cursos de extensão, gestão. E a ESA, que é a OAB estadual, Escola Superior da Advocacia, ela tem muitos cursos nesse sentido. Para a jovem advocacia também. Mas é acessível? Gestão de escritório. Está acessível? Acessível a todos. Muitos são online, alguns presenciais. Então, a jovem advocacia, ela também vem com esse pedido, com esse anseio. Que antes ninguém nem pensava nisso. Porque você se formava, você ia trabalhar com alguém. A gestão do escritório era a última coisa que você ia se preocupar. Então, hoje tem isso também. Você está falando de gestão de escritório? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você tem energia solar em casa ou no escritório? Tem. Tem? Então ela sabe fazer gestão, né, Dani? Ela tem energia Passa por solar. gestão financeira também, Passa né? por gestão financeira também. Por quê? Pagar energia cara não dá, né? E a advocacia trabalha com ar-condicionado, O tempo todo, full time. Full time. a conta é alta. A conta é alta. E como é que faz pra conta não ficar mais alta desse jeito, né, Dani? Investe em energia solar. Energia solar, mais uma vez, deixa o sol pagar a conta de energia. E a empresa que você vai procurar, você que acompanha sempre esse podcast, Exatamente. já sabe qual é, né, Theo? Campo Solar, soluções em energia renovável. Não tem outra melhor aqui na cidade. Tangará e região. Tangará e região e outros estados também, porque Mitieri e Rangel estão pra fora aí. Voando. Gente, voando. E levando o nome de Tangará da Serra, isso que é legal, levando o nome de Tangará da Serra para outros estados. E proporcionando que as pessoas tenham acesso à energia solar, a gerar a própria energia, né? Energia limpa, sustentável.
cerca de 95% aí de energia, né, que você vai ter gerida pelo Sol. E olha que interessante. Nós estamos agora finalizando o mês de julho e daqui uns dias é Dia dos Pais. Por que não presentear seu pai com energia solar? Na verdade, você vai ótimo. presentear. Presentão, hein? Super Meu presentão, Deus. mas você vai ter um presentão aí, na verdade, não só para o papai, Pra família mas para a toda. família toda. Então, pense em campo solar, soluções em energia renovável. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. Abre o olho. A conta de energia já está mais cara. Nós estamos na bandeira amarela. Mas se você tem energia solar, isso daí não é mais um problema. E se você não quer ter esse problema, pense em campo solar, que é a dica de sempre da Theo e da Dani aqui desse melhor podcast do mundo, né, Dani? Principalmente se você for advogada, se você tiver um Isso! escritório de advocacia que deixa o ar ligado o dia inteiro. Haja trabalho para arrumar dinheiro para pagar essa conta de energia. Então, invista em energia solar. Em energia solar. Falando em arrumar dinheiro, sabe que eu sempre tive essa curiosidade? Porque assim, ó, a nossa visão limitada de trabalhar 30 dias e ter dinheiro no final da conta, no final do mês. Gente, Quem trabalha com carteira assinada, É que assim. foi o nosso caso durante boa Muito parte da tempo. nossa vida, trabalhando em televisão, É. funcionava dessa forma. E a gente sabe que a advocacia não funciona, Não não é funciona assim. Não funciona assim, especialmente no começo. Pra quem Nossa. começa, como é que é? Tem que começar, tem que ter uma reservinha. Bom, a pessoa que saiu da faculdade não tem reserva financeira. tem. Como é que se mantém até começar a cair dinheiro na conta? Como Tem é no que é mínimo isso? um blazer ali, né, para uma audiência. É bem assim, né? É bem assim, gente. Começou... Alguns têm um apoio do pai, um apoio da família, mas a maioria não tem. Ela começa com a cara e com a coragem. Ela já começa com a dívida da faculdade, né? Pois é. Porque ela se endividou para formar, se for uma faculdade particular. Então, ela já Tem começa... mais essa. Tem mais sexo ainda. Ela já começa com essa dívida. Gente, pensa em fazer o NEMAT, então, né? Vai pra barra. Exatamente. É uma boa opção. É. E é muito difícil. Então, isso inibe que eles abram seu próprio escritório. Então, eles vão começar, muitas vezes, com um advogado mais experiente, que vão ganhar um valor por mês, um valor já certo. Muitos advogados optam por algumas áreas que têm um retorno financeiro melhor. Mais rápido, Quais tem? áreas? Sim. Existe previdenciário. Às vezes, muitos optam pelo criminal. Porque tem processos... Todo mundo precisa de um advogado, né, doutora? Não Em adianta. algum momento da vida, a pessoa Todo vai mundo recorrer a um começa, advogado. mas Não a tem grande como, né? maioria começa com apoio familiar mesmo. Pelo menos para arcar com as despesas, suas despesas pessoais. No começo, você... Como é que foi pra você? É. Teu Como é que foi comecinho. pra mim? Como é que você segurava? Você já estava casada, Então, teu eu marido já segurava estava onde? casada, as contas da casa, o marido segurava a onda, como você disse. Mas eu tive uma oportunidade que eu reconheço que muitos não tiveram. A minha irmã trabalhava numa empresa da cidade, né? E chegou lá uma pessoa... Essa história é curiosa. Gostei de Aí, vocês ó. terem perguntado. Não vou falar nomes. Chegou lá uma grande empresa da cidade, uma grande indústria. E chegou um senhor lá, que era um jurídico de São Paulo, falou, olha, eu quero trocar de advogado. Quem conhece um advogado? Nossa, assim... Assim. Trocar de advogado? Porque Quer já trocar. havia um jurídico, né? Tá. E a minha irmã trabalhava na contabilidade. Eu já estava em Sapezal, eu tinha me formado, eu estava estudando, tinha passado na OAB, mas eu ainda estava lá. Uhum. E a minha irmã falou assim, tem a minha irmã. Olha como é importante que os seus parentes, Olha o que network. os seus amigos Exato, te indiquem. te indiquem. O network né? é tudo. Então começa ali, começa com a família. Tudo, é. Depois você não vai nem querer saber de pegar causa de família, mas começa com a família. E ela disse assim, eu tenho a minha irmã. E ela me ligou. E olha mais uma vez como nós precisamos acreditar em nós. Ela me ligou e aí eu fui criada assim, casou, acompanha o marido. E eu falei assim, não, nossa, que legal, mas eu tô aqui, eu acabei de vir para Sapezal, que o meu marido tá trabalhando aqui, mas tem uma colega que tá aí, que pode pegar. Aí eu falei, eu vou falar com ela, tá. Aí, à noite, meu esposo chegou e eu contei. Ele virou pra mim e falou assim, por que não você? Por que não você? Aí eu virei, por que não eu?
Aí, no outro dia, eu já estava aqui fazendo entrevista. Comecei já na outra semana. Aí, tive que morar aqui, ele morando lá. Por isso que eu falo... Vocês passaram por isso? Por isso que eu falo novamente do apoio. Que Demais. nós precisamos do apoio. Sim, demais. E eu comecei a trabalhar. Trabalho até hoje para essa grande empresa. Que legal. Nossa, Até que hoje. legal. São 18 anos. Trabalho até hoje. E foi assim. Então, foi uma irmã... que me indicou despretensiosamente. Eu falo que esse homem era meio doido, porque quem que ia pegar os processos, dar para uma advogada inexperiente, Pois é. tocar. Mas olha para você ver. Então, existem achados. Mas eu lembro que eu suei muito para dar conta, porque eu era inexperiente. Eu não tinha habilidade nenhuma com a área do direito do trabalho. Então, tudo eu tinha que estudar. Então, hoje eu faço uma defesa em 3 horas, eu levava um dia para fazer. Mas fazia, né? Fazia. Isso que é legal. E aí que é eu importante. terminava 1, 2 horas da manhã, eu virava no outro dia, tinha audiências. Eu não tinha filhos na época. Sim. Meu marido morava lá, eu morava aqui. Mas eu lembro assim que eu fiquei 6 meses sem saber o que era sair, fazer Vida uma social. unha. Ah, você se entregou mesmo. Muito, porque senão não ia dar conta. Então, eu me entreguei, deu certo, e eu trabalho até hoje para essa empresa. E aí fica mais uma dica, né? Então, os seus parentes têm que ser os seus primeiros clientes e os seus primeiros incentivadores a te indicar pro colega. Isso é verdade. A gente indica tantas pessoas, né? Por que as outras pessoas não podem nos indicar também? Exatamente. Essa foi a história. Curiosa, mas por que não eu? Que legal. Sempre pense assim, por que não eu? Você tem essa relação muito forte, assim, já percebi, de acreditar, né? De ir pra frente, impulsionar. Você acredito que você seja uma mulher de fé. Você confia em Deus. Como é que é a tua espiritualidade? Tua espiritualidade. Só para complementar com você pensa na resposta. Tem aquele processo que você fala, só Deus para me ajudar nessa causa. Vários. Deus nessa causa. Eu tenho meu santinho lá. Eu sou católica. Uhum. Eu sou católica e tenho meu santinho, tenho a minha Nossa Senhora Aparecida, respeito a fé de todo mundo, todas as religiões. Minha irmã é evangélica, mas eu sou católica. E eu falo que Deus sempre esteve comigo. Só pode. Não tem, né? Tem hora que eu falo assim, Deus, tá bom, né? Já deu. Mas sempre esteve comigo em todos os momentos. Porque se eu for olhar a minha trajetória de quando eu comecei, de onde eu saí, de quando eu comecei, como eu comecei, aonde eu estou. E eu não falo só estou de profissão ou de ter um escritório já, não vou dizer renomado, mas... É renomado, tem um nome, sim. né? Consolidado, Nessa estabelecido, né? consolidada. Sem dúvida. Não tem como Deus não estar com você em todos os momentos. Sem dúvida. Né? Sem Então, dúvida. todo momento, eu falo que sempre está comigo. E eu pego o carro, vou daqui para Cuiabá sozinha, eu vou trabalhar, a todo tempo ele está comigo. Então, eu sou... os meus filhos, a minha primeira gestação... Eu entreguei na mão de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Assim, você teve dificuldade? Eu tive dificuldade. Uhum. Eu estava trabalhando normal, fui fazer uma ultrassom de rotina com 3 meses. Eu saí do consultório, vai para casa. E fui para casa. E fiquei até ter ela. Uhum. Você ficou de ficar em casa. Foi a dificuldade maior da minha vida. O repouso, parar. Porque assim, eu casei em 2005. Eu tive a Lívia, que é a minha primeira filha, em 2017. Então, eu demorei ter filhos. Eu e meu esposo priorizamos trabalhar, né? Muito trabalho. Agora eu vou ter uma filha. Então, quando aconteceu, olha, você precisa ficar de repouso, eu não pensei 2 vezes. Eu saí e fui para casa. Só voltei depois que ela tinha nascido ali, e voltei a trabalhar. E então, assim, essa relação espiritual, eu vejo que a gente precisa ter suporte emocional, financeiro, mas acima de tudo espiritual. Sim. Porque senão a nossa vida não anda. Não anda. Não vai pra frente. E ao longo desses 18 anos na advocacia, tem algum caso, assim, interessante, inusitado, engraçado, desafiador? Sei lá, algo que marcou, assim, você fala, isso aí eu não esqueço. São muitos, mas... Não sei. Você sempre pegou trabalhista só? Não, faço outras causas também. Não, mas lá no comecinho, alguma coisa assim? Não, no comecinho foi 100% trabalhista. Como eu falei, eu tive que aprender tudo de novo. essa empresa, Que né? a faculdade essa não nos empresa. prepara, pelo menos a minha, não de uma forma que deveria ser. Então, eu tive que começar do zero e aprender.
Teve muitas causas, mas assim, causas engraçadas ou causas que nem você acreditava? Causas que nem você acreditava, pode ser. Das duas um pouco. Ai, gente, são tantas. A maioria são relacionadas a êxito, né? Eu vejo assim, tem muitas relacionadas a derrotas. Mas vamos pensar nas coisas boas. Isso. As causas ganhas. Nas causas ganhas, assim, eu vou citar uma que, na verdade, demonstra, assim, aquilo que eu falei no início. Não desista. Né? Você já tem um não? Recorre, vai lá, busca. Claro que dentro das probabilidades processuais que o advogado vai fazer análise. Não é recorrendo de tudo e qualquer coisa. Então, eu tive uma que, na verdade... Olha só, vou contar, vou falar os nomes. Eu estava viajando e eu deleguei esse processo para um advogado, colega, fazer audiência. E antigamente era físico, então você tinha que chegar na audiência trabalhista, entregar a defesa. E na trabalhista é um pouco diferente. Então, se você não for à audiência, equivalia à revelia. Então, o advogado, por algum motivo, se perdeu, não foi nessa audiência. Foi? Não foi na audiência. Era uma causa muito grande. Você matou ele? Alguém matou ele? Não matei. Meu Não, porque Deus! ela é presa. Não, mas ela pode ter um outro advogado pra ajudar a tirar, pelo amor de Não Deus. Não matei. E a parte? E assim, para quem advoga na área trabalhista vai saber, revelia é crucial, ainda mais sem ausência de defesa, na primeira audiência. Era um acidente do trabalho. Acho que era um acidente, mas foi bem no começo. Acabou a viagem, eu fiquei enlouquecida, né? Imagina. Eu sempre para mim o erro é assim, você pode errar. Mas quando você erra por assim, desatenção, Falta de responsabilidade. Ou por aquilo que você terrível. que você poderia ter se dedicado mais e não dedicou, para mim é assim. E aí eu voltei tentando resolver aquilo. Eu sei que no final de tudo eu consegui fazer toda a instrução do processo, mesmo sem a ausência da defesa. Então, eu consegui ouvir, com que o juiz ouvisse, testemunhas ainda assim. Eu consegui com que o juiz aceitasse, expedisse ofício para alguns documentos. Fez perícia. A perícia deu que a pessoa não tinha aquela lesão relacionada ao trabalho. E, no final das contas, o processo foi julgado improcedente. Ou seja, nós não perdemos. Sim. A ação teve êxito total. Então, esse é um caso, assim, para mim, que me marcou logo muito no início da carreira. Que falou assim, vai atrás, busca, estuda. O que dá para fazer aqui? Vamos fazer aqui. Nada está perdido. Então, isso me marcou muito e me levou, né, para a vida. Vamos dizer. Vanessa, eu já, vamos dizer assim, não vou colocar na primeira pessoa, mas tinha um amigo meu que sentiu que o advogado estava bem preguiçosinho. Talvez não quisesse pegar aquela causa, mas pegou. E aí faz bem porcamente. Como é que faz? Como é que a gente Olha, faz? elas estão me prejudicando aqui. Estão me colocando em maus lençóis. Não é bem porcamente, mas assim, a gente percebe quando o Sim. advogado meio que assim, restrito, mas pegou por quê então essa causa? Ou então, deixa eu participar da sua pergunta. Ou às vezes, aí você vai trazer sua visão do advogado. Às vezes, pra gente que é cliente, parece que o advogado não tá nem aí. Ou às vezes faltou a maneira de falar, de comunicar, ou dizer, tá andando, tá acontecendo, tá aí. Pode acontecer isso também? Às vezes foi problema na comunicação, tipo nesse caso. Pode. Não só na advocacia, como Tudo, qualquer né? profissão. Primeiro, a escolha de um bom profissional. E um bom profissional não é só preço. O que cobra mais caro, não. É aquele que quer mais a sua ação. Entendeu? É aquele que quer mais a sua ação. Que confia mais na sua causa. Então, ao longo do meu pouco tempo de experiência, tem causas que eu atendo que eu falo, não dá para pegar. Porque você vai pegar, você sabe que ela não tem chance de êxito e no final o cliente ainda vai ficar... Achar ruim com você. Exatamente. Insatisfeito com você. Você só vai ter transtorno. Então, não é Mas você já avisa no começo. Já avisa no começo. Isso é importante. Não pega, já avisa. Ou fala assim, essa é a sua causa, a chance é muito mínima. Eu sempre gostei de abrir o jogo com os meus clientes. Melhor coisa. Eu sou muito sincera. E na hora que tem uma sentença... Até demais, eu acho. A hora que tem uma sentença improcedente, eu sou a primeira do escritório, me dá aqui que eu vou ligar e vou falar com o cliente. Eu comunico. Ou peço para vir imediatamente.
Nada de ficar Fazendo rodeio. escondendo ou mandando estagiário, não. Eu acho que eu sou a primeira responsável por aquilo ali. E eu já chego e falo. Então, esse trabalho começa lá quando você atende ele. Né? Essa causa, eu vou pegar ou não? Se eu vou pegar, as cartas têm que estar na mesa para o cliente. Sua chance é mínima, eu vou pegar. Cobre pelo seu trabalho. Cobre pelo seu trabalho. Vou falar 2 vezes. Porque, assim, às vezes você pega, Não ganha cobra. nada, sai perdendo e ainda o cliente vai achar ruim com você. Dispense ou cobre e fale, é difícil, mas o meu serviço é tanto. Então, nós temos que também nos posicionar já no atendimento do cliente. Legal. E aí você não vai ter um risco de pegar uma ação que você não queria pegar, de não fazer um bom trabalho, que não justifica. Pegou, tem que fazer. Então, quando você me perguntou... Entendi. Gostei dessa, pegou, tem que fazer. E assim, Isso é andando legal. o processo e vai rolando estresse aí entre o cliente e o advogado. Aí o cliente não quer mais aquele advogado ou o advogado não quer mais aquele cliente. Que Isso é acontece. possível? Acontece? E tem que todos faz? os dias acontece. E o que faz? Todos os dias. Deve estar acontecendo agora. Não tem aquelas estatísticas? Tantos no Brasil. Ó, quando o advogado não quer mais o cliente, vamos dizer a causa, não é o cliente, é a causa. Mas geralmente é o cliente. Ele A causa a gente dá conta, mas o cliente tem hora que, ó... Ele faz a renúncia. Ele faz a renúncia. Não, o cliente é sempre maravilhoso. O advogado, ele renuncia ao mandato. Né? Pode? Exatamente, é previsto nas nossas normativas a possibilidade de fazer a renúncia. Então, você renuncia, mas você tem que comunicar ao cliente, tem que ser uma renúncia que ele dê ciência, você junta no processo e você ainda permanece, por lei, responsável por aquele processo por 10 dias. Tá. Então, o juiz ele não vai trocando. Fora advogado isso, assim. acabou, saiu, já foi. Fora isso, Passados aí esses o 10 juiz vai dias? nomear ele pessoalmente para constituir um novo advogado, caso ele não constitua no prazo. Vai nomear Aí quem? é responsabilidade dele. Vai nomear o cliente. O cliente. Tá. O cliente precisa procurar um outro advogado, no caso. Isso, mas o cliente precisa ser cientificado daquela renúncia. Tá. O juiz não aceita apenas, renuncio aos poderes que me foram otorgados. Não. Tá. E quando o cliente não quer o advogado, ele tem 2 opções. Ele pode revogar os poderes da mesma forma. Ele comunica ao advogado, seus poderes estão revogados por razões de foro íntimo, não precisa justificar. E depois que ele comunicou, junta no processo, aí que ele pode constituir um novo advogado sob pena de infração ética desse advogado que foi esse sucessor, vamos dizer assim. Então, ele tem que... E aí, a outra opção é quando está tudo certo. Olha, Vanessa, não quero mais os seus serviços. Tudo bem, Daniela. Então, vou passar para a Teodora. Aí, a gente faz um subestabelecimento que passa os poderes para ela. Então, não é um contrato eterno. Existe essa possibilidade. Mas assim, eu acho que o advogado, ele já tá um pouco preparado. Porque assim, ele tem que ter resiliência também para lidar com o cliente. Porque o cliente que ele tá procurando o advogado, ele Quem tá procura com um advogado, muito ele tá com dor. Tá com muito problema de dor. O advogado teria que ter um curso de psicólogo. Olha, eu brinco, mas é verdade, esse bilhete. Ele teria que saber um pouquinho noções de psicologia, terapia, empreendedorismo, administração, contabilidade, porque ele que faz as contas, um pequeno escritório, não tem um gestor financeiro. Então, ele tem que ter um pouco de tudo. Psicologia, principalmente, porque você alguém chega no seu escritório com um problema. Eu brinco com os meus clientes, eu falei, você veio aqui hoje trazer um convite de uma festa para mim? Não. Você veio trazer uma ótima notícia? Não. Alguém entra por aquela porta com um problema. E aí, nós temos que ter também a empatia com o problema do cliente. Muitas vezes estamos cansados, abarrotados de serviço. Aí tem aquele cliente também que não te valoriza, que não te, né? Então, a gente tem que saber lidar com todo tipo de pessoa. Cada um tem um problema. Vem até você com um tipo de problema. Às vezes é uma ação de família, às vezes é uma guarda, às vezes é um divórcio. Às vezes é um inventário, é uma morte. Então, e é mais complicado para o cliente, não é? Por isso que as advocacias, elas vão se estabelecendo em nichos. Então, tem advogado que só faz criminal. Claro que quem começa é clínico geral, faz tudo, né? Mas elas vão se desenvolvendo.
Tem advogados que faz registro de marca, outro só trabalhista, outro criminal, outro só direito ambiental, agronegócio. Então, a tendência é você fazer uma advocacia mais personalizada. Exatamente. Porque daí você atua naquilo que você domina, você presta o atendimento de excelência e você vai saber lidar exatamente com aquele público que você escolheu. Porque tem advogado que não tem nenhuma aptidão para lidar com causas de família, por exemplo. Outros amam causas de família. Outros odeiam criminal. Outros amam trabalhista. É isso. Você trabalha também com família? Trabalho. Não muito. Já trabalhei muito mais, mas hoje muito pouco. É mais aquele cliente que já é seu cliente e que tem uma demanda de família. Que a gente acaba fazendo. Mas é pouco. O que você acha dentro da advocacia que é mais complicado? Que seria mais dificultoso, assim? Existe uma área mais... Existe. Para você, né? Para você. Porque pra cada um, mim, assim, vai ter todas as áreas, para mim, têm suas dificuldades. Lidar com o cliente, fazer gestão de pessoas é complicado. Finanças é complicado. Lidar com o juiz. Eu vou chegar lá. Era o que eu ia falar. Então, assim, comercial, trazer clientes é complicado. Mas, para mim, esse relacionamento com o judiciário. Com os processos que estão lá, com as suas causas que estão lá. Você tem todo tipo de problema, com o cliente precisando de uma liminar. Às vezes é um caso de saúde. Nossa. Assim, e aí o processo está ali. A gente sabe também que o judiciário tem muitos processos, que os juízes estão atarefados, mas o processo não anda, o processo não tem um andamento. E aí você precisa lidar com o judiciário, precisa lidar com a escrivania, saber também como lidar. Não é só chegando, metendo o pé na porta, você precisa se posicionar. Tem horas que você precisa ser mais incisivo, sim. Mas a grande maioria você precisa também saber que você está lidando com outra pessoa que também tem os problemas que estão lá, estão enfrentando os desafios. E tem um momento que você precisa se posicionar, sim, e exigir que a lei seja cumprida. Ou no rito processual, ou no seu atendimento, porque às vezes você tem que lutar para ser atendido pelo juiz. Nossa. Porque aí a gente volta ali. Mas virtualizou tudo está online, mas eu quero falar com o juiz presencial. Eu tenho esse direito. É um direito do advogado? O juiz precisa atender o advogado? Ele precisa. É claro que ele tem a agenda dele. Tá. Não é eu cheguei aqui, eu quero... Não. Tudo tem bom senso, tem critérios, mas ele deve atender o advogado. Sério? Presencial. Mas antes de uma causa? Não. O andamento, o processo tem que estar tem que existir um processo. Sim. E o advogado vai lá para pedir, despachar, ou exigir, ou cobrar alguma demanda daquele processo. Sim. Então, e o juiz tem que atendê-lo. É obrigatório. Que legal. Tem que atendê-lo. Nós temos acesso a qualquer sessão, comum essa julgamento. Prática? É comum, mas hoje a gente tem essa dificuldade. Eu quero falar com o juiz, aí como tem vários mecanismos, tem o WhatsApp, o balcão virtual, o e-mail, eles sempre te direcionam para aquele tipo de atendimento. Às vezes, aquele tipo de atendimento, ele está mais célere. Tem uma agenda para amanhã, mas às vezes está para daqui a um mês. E aí, tem pessoas que, às vezes, advogados não sabem que ele pode chegar lá e falar, olha, eu preciso falar com o juiz. É claro que se o juiz estiver em audiência, ou estiver ocupado, ou aquela agenda não permite aquele dia, vai agendar um outro horário. Mas ele tem esse direito. Assim, só para esclarecer, esse falar com o juiz não é falar para o juiz... Para contar a causa que você está defendendo. Ou pedir, ou tentar influenciar o juiz, digamos assim, a decidir conforme aquilo que você quer. Tentar influenciar o juiz a decidir como você quer, mas existe uma petição no processo prévia que você vai despachar com o juiz. Tá. Então, eu distribuí uma ação de reversão de guarda. Tá. Lá eu pedi o porquê que eu quero liminarmente que a guarda da criança seja revertida para o pai, por exemplo. E esse processo, ele entra e ele está na mão do juiz. Ele vai concluso, vai para o juiz. E aí tem uma liminar para ser apreciada. Eu posso ir lá, que aí é o poder de argumentação do advogado. Ele já está no pedido, mas eu quero ir lá despachar com o juiz. Eu achava que não. Você também não? Eu também era só tipo na audiência ali, só a defesa, ali, pronto, né? acabou. Não, você pode... Mas qualquer causa? Que esteja pendente de uma demanda com o juiz, que tenha uma petição e esteja pendente de uma apreciação do magistrado. Qualquer causa.
Só que você não faz isso todo qualquer pedido. Você faz quando é uma liminar, uma situação urgente que demanda aquilo. Mas isso é possível e aconselhável. Gente, e olha, a advocacia tem tanta coisa que realmente precisa mesmo dessa instituição, dessa OAB, para poder ajudar todos esses advogados, né? Para poder dar esse apoio. Precisa muito. Nós, advogados, contamos muito com a OAB. Né? Como eu falo, quando eu falo em OAB, meu olho brilha novamente. Então, assim, nós precisamos muito. Nós, e eu me incluo, porque assim como tem o jovem advogado ou advogado que tem 40 anos de experiência, eu também tenho um processo lá que está precisando de uma liminar, que está precisando ser apreciado, independentemente do teu tempo de experiência. Então, aí, quando todos têm os mesmos problemas, aí é que entra a OAB, né? Nós estamos tendo dificuldade para vara tal, ou o fórum está passando por essa situação, não está expedindo alvará. Aí, essa demanda, ela entra em bloco, e aí é a hora da OAB tomar as atitudes em nome dos advogados, porque daí não fica uma coisa pessoalizada. Não é a Vanessa que está indo lá fazer uma queixa ou cobrar um posicionamento. É a instituição que está fazendo em nome dos advogados de ordem geral. Aí é a importância da OAB para os advogados. É como se fosse uma associação para outras categorias profissionais. Associação, exatamente. Órgãos de classe. Então, ela representa aquela demanda coletiva. Olha, Dani, a OAB está para os advogados, assim como a Trator Tech Mac está para o povo do agro. Está defendendo o produtor rural, ele está entregando soluções, exatamente, né, Theo? Então, quando você toma uma aguinha, a gente vai falar aqui, porque a Trator Tech, Vanessa, é uma super parceiro aqui do podcast, entrevista com elas, está com a gente em praticamente todos os episódios, todas as edições. E a gente fala com muita alegria, porque a gente sabe do trabalho do Alfredo e da equipe, né? Do Éder, que é gerente, do Pinduca, do Alisson, do Weber, o pessoal do atendimento lá da Trator Tech, todo mundo sempre muito empenhado, empenhado em oferecer as melhores soluções em máquinas, em implementos agrícolas e na prestação de serviços também, torno, solda e fresa, lá na Trator Tech Mac. Então, o produtor rural precisa de máquina, precisa de serviço, precisa de atendimento relacionado a resolver qualquer problema na sua fazenda. Você vai recorrer à Trator Tech Mac, né, Theo? Que é a gigante da Lions. Da Lions, a gigante do agronegócio, do nosso querido amigo Alfredo, que é um super parceiraço nosso aqui, de Tangará da Serra também, E de Tangará, e é conhecido na cidade. Eu falei para ele esses dias, Theo, que a concorrência está indicando a Trator Tech, você acredita? Eu fui com a minha filha buscar peça esses dias, fomos em 2 lojas concorrentes e falaram que a gente ia encontrar lá na Trator Tech Mac. Eu falei, não tô acreditando que legal. Incrível. Doutora Vanessa, a nossa entrevista está quase chegando ao fim, então a gente gostaria de aproveitar esses minutinhos finais para suas considerações, aquilo que a gente não te perguntou, que você acha importante falar, que você gostaria de deixar registrado aqui para o mundo, né? Porque a gente está na internet e na internet está no mundo. A pessoa consegue assistir essa entrevista de qualquer lugar do planeta e isso é tão maravilhoso, isso né? É maravilhoso. E fica registrado para sempre, né? Então, um conteúdo que vai ficar aí para as pessoas acessarem. Para os seus filhos assistirem. Olha que legal. Olha que coisa mais gostosa. Já pensou? Assim, primeiramente, parabenizar vocês por esse projeto que já está há algum tempo, né? Essa entrevista com elas. Muito obrigada. Elas. Acaba dando oportunidade para alguns profissionais falarem um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional. Eu respondi aqui, tentei responder um pouco quem é a Vanessa, né? Quem é a Vanessa como pessoa e quem é a Vanessa como profissional. De forma alguma querendo ser um exemplo ou querendo padronizar. Só tentando, assim, compartilhar um pouquinho da minha experiência. Claro. Que não foi fácil, que não é fácil e que não será fácil. Mas que nós temos que sempre ter empenho, dedicação, o velho e bom trabalho duro, que eu acho que é essencial. Esse não vai acabar nunca. Nunca. Força de vontade. Não ficar esperando que outras pessoas façam o seu trabalho, que outras pessoas peguem nas mãos para você e vai lá, faz isso aqui. Então, buscar. A oportunidade passou, agarre-a. E não é só agarrar. Trabalhe, vá,
faça o que tem que ser feito. Essa, na verdade, é o que eu tenho sempre em mente e tentei expor aqui um pouquinho para vocês, mais longe de dizer que é o certo. Mas, então, agradecer mais uma vez a oportunidade e espero que vocês tenham muito sucesso. Lembrei de uma coisa. Estamos aí nos dias do Dia do Advogado. Então, os nossos parabéns também para você. Em nome, quando é o Dia do Advogado? 11 ou 12 de agosto? 10? Dia 11. 11 de agosto. 11 de agosto. Dia que do legal, advogado. parabéns. Vamos parabenizar todos os advogados também que vão assistir, que estão assistindo essa entrevista. E que eu possa ter contribuído um pouquinho para de repente, alguma coisa aí na trajetória de quem tá, dos mais velhos, Com dos mais certeza. novos, Exatamente. que possa acrescentar um pouquinho aí a minha pouca experiência. Com Olha, certeza que legal, está que agregando bacana. muito, né? E nossos parabéns a você, Obrigada. para todos os advogados. Para vocês, para que estão todos os assistindo. advogados, para o pessoal que participa com vocês, para os advogados que estão aqui na plateia. Sim, vocês não hoje podem... temos auditório nessa entrevista. Hoje nós temos auditório, o doutor Marcelo, né? E a doutora Ana Flávia. Gente, Que inclusive a gostoso. doutora Ana Flávia está aqui também no edifício CIS, onde nós gravamos podcast. O Marcelo também? O Marcelo também? Não acredito! Por isso que eles estão aqui. Doutor Marcelo atende o quê? Eles me viram no corredor. Doutor Marcelo atende o quê? Qual é? Área de direito do trabalho também. Direito do trabalho. Também. E a doutora Ana Flávia é especialista em Registro de marca. Registro de marca. Dois nichos. E o teu gente, escritório, cola o teu aqui. consultório? Aliás, escritório. Escritório. É onde? O meu escritório falta é na falar Avenida, da Avenida Brasil, Brasil. muito próximo da UAB e muito próximo da Justiça do Trabalho. Tá tá. pertinho ali. Pertinho, uma esquina, E- uma quadra. Então, que legal. Estamos no meio dos advogados. hoje, Estamos Théo. no meio Que dos gostoso. advogados. E eu também posso parabenizar meu tio Lúcio Malacrida, lá de Regente, um super advogado, antiguíssimo. E o filho dele, Lucandro Malacrida, porque, amo eles de paixão. E eu senti em você aquilo que eu sentia neles, né? Que no olhar do tio Lúcio... Nossa, ele se encantava de contar sobre as causas. E é uma... É apaixonante. Eu acho É que deve ser. apaixonante. Porque ele sentava e todo mundo ficava em volta dele. Ele contava horas e horas. E é gostoso assim. ouvir. Advogado gosta de falar. Aliás, vamos deixar Advogado gosta registrado de conversar. Que doutora Vanessa Franchini chegou um pouco tímida para dar entrevista, mas deu um show aqui nesse podcast, gente. Quase não é? quebrei o Super. microfone. Arrasou! Gente, Sério? muito bom. Muito, muito quero Doutora, dizer, foi obrigada. muito de verdade. bom Deixar à te vontade. conhecer um pouco a sua história. E olha, vale a pena a história da doutora Vanessa, principalmente para aqueles jovens ou para aquelas pessoas que já sentiram a vontade de ser advogado, de fazer direito. Vale muito a pena acompanhar a história desta pessoa. Então, depois, recomenda aí o nosso podcast, Pode porque deixar. com certeza você vai ajudar muitas pessoas que assistirem. Gente, Essa pedimos entrevista. para você seguir. Qual que é o Nosso arroba canal? seu, do seu Instagram? Vanessa Franchini. Tudo junto Tudo com Vanessa W. com W. Com W. Franchini com CH. Exatamente. Com N só. Com N só. Então, segue @Vanessa Franchini. Segue jornalista Daniela Santos, Teodora Malacrida. E entrevista com elas, que a gente posta todos os recortes dessa entrevista, os trechos bem interessantes para você acompanhar lá também. E nós chegamos no TikTok também, tá, gente? Então, eu sei que tem muita gente que gosta de TikTok. Entrevista com elas no Entrevista com TikTok elas. também. Muito obrigada, Theo. Obrigada, Por Dani. estarmos juntas mais uma vez. Como é bom. E vamos nos despedindo. Vamos nos né? despedindo. Hoje, mais Até. uma vez, com o bolinho Roitas. Roita. Roita. Com bolinho de amendoim delicioso. Delicioso. Agora nós Comer vamos... agora. A doutora vai comer agora. Nós vamos seguir com o nosso bate-papo por aqui. E você fique por aí. Muito obrigada. Daqui uns dias também é Dia dos Pais. Parabéns aos papais. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para o meu marido. Meu papai tá lá no céu hoje. E feliz Dia dos Pais para todos os papais aqui de Tangará da Serra e também todos que nos acompanham. Gente, um beijo, um abraço. Fique com Deus e até a próxima. Beijo. Até. Até mais. Até a próxima.